Tem gente que escolhe a cor do carro por foto e depois descobre que no sol ela fica outra, que o interior briga com a carroceria ou que o carro até ficou bonito, mas sem identidade. Hoje eu vou te mostrar como eu tomo essa decisão de uma forma profissional, com um estudo real de um Chamonix 356 Roadster, comparando opções clássicas modernas e mostrando como escolher uma combinação de cores que faça o carro parecer sofisticado, coerente e com presença. Eu sou o Felipe, do Felipe Design Auto, e isso que você vai ver aqui hoje é uma das etapas da minha consultoria para projetos de customização que eu fiz com um dos meus clientes, o Aécio. Nessa fase, eu ajudei ele a escolher combinações de cores para o projeto, carroceria e interior, com base no conceito, na história dele, na exclusividade e, principalmente, na leitura da cor em diferentes condições de iluminação. E por que eu considero essa etapa crítica? Porque assim, gente, cor é uma decisão que você vai ver todo dia. Ela define o tom do projeto, se vai parecer mais original ou se vai parecer mais custom, se vai ficar mais clássico, mais moderno, mais discreto ou mais chamativo. E antes de continuar, se você quiser ter um pouco mais de contexto desse projeto, vai ficar no card aqui acima o episódio 1 dessa série Desconstruindo. Lá eu faço uma reunião de apresentação da etapa da pesquisa de referências para esse mesmo cliente, o Aécio. Recomendo você ir lá assistir depois. Mas agora, deixa eu te falar o erro número 1 do cliente final que vai escolher uma cor para o seu projeto. O erro número 1 é escolher a cor de uma forma isolada. A cor não é somente verde, prata, amarelo, azul. Ela tem um nome completo, é verde samambaia, é verde manga, prata Sirius, prata Riviera e por aí vai. Porque cada nomenclatura dessa, a cor ganha uma tonalidade diferente. E principalmente, como que essa cor muda, se comporta no sol e na sombra. Então, uma dica bem prática aqui para você. Sempre peça para a oficina que vai executar o serviço uma amostra da tinta. Não confie somente nas fotos de internet e nem somente no render, tá? Segundo ponto, como que essa cor conversa com o interior? Às vezes a pessoa escolhe a cor perfeita e mata o projeto quando coloca o interior que não fecha com essa cor escolhida. E além disso, tem um tipo de pintura, se ela é sólida, metálica, perolizada, candy e por aí vai. Inclusive, eu já fiz um vídeo específico apresentando os principais tipos de pintura automotiva e as suas características. Vai ficar no card aqui em cima também a indicação para você assistir depois, tá bom? Então o que eu vou fazer agora é te mostrar o meu método de definição de cores para um projeto em 7 critérios simples. E depois a gente vai aplicar esses critérios em um caso real, no caso Chamonix 356 Roadster do Aécio. Vamos lá? Critério número 1. Identidade e intenção do projeto. Primeiro de tudo, que sensação você quer que o carro cause? Você quer que o carro seja clássico e elegante? Ou você quer que ele seja esportivo e presente? Você prefere que ele seja discreto e refinado? Ou você quer exclusivo e diferente? Tudo isso faz muita diferença no projeto. Sem isso, qualquer cor vira uma mera tentativa e erro. Segundo critério, relação histórica. Isso é válido principalmente quando o carro é um clássico. Em carro clássico, história pesa, tá? Uma cor pode ter ligação direta com o modelo ou com um período específico ou até mesmo com a própria marca. Isso aumenta a coerência e muitas vezes aumenta também a percepção de valor do projeto construído. Critério número 3. Efeito da superfície. Cor sólida costuma ser mais limpa, mais gráfica, mas pode parecer muito apagada, dependendo do tom. A metálica já tem brilho, profundidade e muda mais com a luz. Pode deixar o carro um pouco mais sofisticado, mas também pode deixá-lo com a impressão mais moderna. Qual que é o efeito que você espera que a cor do seu carro tenha? Critério número 4. Comportamento na luz. No sol, na sombra. Tem cor que no escuro ela some, mas exposta ao sol ela explode. Se você usa o carro no dia a dia, em estrada ou ele é específico para evento, tudo isso muda muito o contexto e é importante no processo de decisão da cor. Critério número 5. Combinação com o interior. Igual a gente já mencionou anteriormente, o interior é metade do projeto. Você quer trabalhar com contraste? Você quer trabalhar com monocromia?
Você quer trabalhar com neutralidade? Qual que é a sua intenção em trabalhar o interior? O interior escuro, caso você vá optar pelo caminho do contraste, vai pedir um interior mais claro. Ou uma carroceria em tons amarelos, pastéis e marrons, caso você vá trabalhar com monocromia, pede o interior automaticamente em tons de marrom. Exterior neutro permite um interior mais ousado, caso você vá trabalhar com a ideia do contraste. Por exemplo, um carro preto, prata, vai poder permitir ali às vezes um interior bordô, verde e por aí vai. Agora, você vai tentar trabalhar a neutralidade, então vai sem medo no preto ou no cinza. E sempre tem que existir a conversa de pigmentos, tá bom? Então, por exemplo, você tem uma pintura verde, mas ela é um tom um pouco mais frio, o interior também precisa ter essa mesma ideia do frio. Caso você vá trabalhar um contraste, ele precisa ser muito bem pensado para que você não erre a mão aqui no conjunto. Critério número 6. Exclusividade versus comum. Às vezes o cliente quer algo clássico, mas também quer que o carro pare e as pessoas falem: nossa, que combinação é essa que você fez? Então eu sempre avalio o quanto aquela cor é comum no dia a dia e se ela faz o carro parecer mais original ou mais customizado. Aqui vai valer sempre a proposta do cliente, qual que é a ideia dele. Ele quer que o carro pareça mais original ou mais customizado? E por fim, o 7º critério, que é a praticidade e manutenção, retoque, custo e uso real. Tem cor rara que é linda, mas o retoque dela pode ser mais caro e mais difícil. Isso precisa entrar na decisão sem romantizar. Se a questão do retoque for um fator de decisão para você, então isso precisa ser levado em consideração. Mas aqui, então, beleza. Agora a gente vai aplicar esses 7 critérios que eu falei aqui para vocês nas opções do estudo do Chamonix 356 Roadster do Aécio, ok? Nesse projeto, nós criamos inicialmente 3 conceitos para o perfil do cliente. E para prosseguirmos com o projeto, ele ficou entre dois, o Ocelot Blues e o Chiaro Escuro. A gente aprofundou um pouco mais esses conceitos no episódio anterior, como eu disse anteriormente, vale a pena você conferir, tá no card aqui acima. E aqui vem uma parte bem engraçada, tá? O cliente veio inicialmente com 24 opções de cores. É isso mesmo, galera, ele estava bem indeciso quanto à cor. Então, o meu papel aqui nessa etapa foi selecionar quais dessas cores mais se alinhavam com os conceitos definidos para o projeto. E aí a gente chegou em 4 opções finalistas. Primeiro, dentro do conceito Ocelot Blues, a primeira cor proposta foi a Irish Green. A Irish Green é uma cor histórica e aqui nessa imagem você consegue ver vários exemplos de tinta em ambientes iluminados, mais escuros, em carros novos e em carros antigos também. Eu também apresentei propostas de combinações de interior. A Irish Green conversa melhor com interiores em tons intermediários, como caramelo, castanho, porque combinam com pigmentos levemente amarelados da tinta. Mas eu também fiz uma proposta com um tom mais escuro, que é mais discreto e mais fácil de limpar. E isso é importante porque a gente também tem que pensar no uso real do carro. O cliente mora em uma área com bastante estrada de terra, então esse era um critério importante para ele. Agora, falando das especificações ao longo dos anos, essa cor teve diversos códigos. Ela aparece como Y79, 6.606, 6.806, 213, 6.406, 1515 e L60E. Ela é uma cor histórica, foi do primeiro e do milésimo Porsche 911, e ela esteve disponível em 1964 no Porsche 356C. Isso aqui é importante porque o carro do Aécio é uma réplica desse Porsche. E é uma cor sólida e muito clássica. Ela faz referência aos esportivos britânicos. E quais que são os prós aqui? Bom, primeiro é que ela é a cor mais clássica para roadsters, porque foi muito difundida pelos esportivos britânicos. Ela tem também uma alta relação histórica com a Porsche, como a gente já disse, e combina muito bem com carros mais antigos. Agora, os contras. Por ser uma cor muito associada a roadsters, ela pode ficar comum e o carro perder exclusividade. E por ser sólida, ela pode aparecer mais apagada perto de opções metálicas. Traduzindo isso de um jeito bem direto, é aquele verde certeiro de clássico, para quem não quer ter medo de errar. Se você quer um roadster com cara de época, essa é a escolha segura. Mas aí vem a pergunta que define se você vai por esse caminho ou não. Você quer o
clássico perfeito ou você quer o clássico com um toque de exclusividade? A segunda opção, ainda no conceito Ocelot Blues, é a Jet Green Metallic. A Jet Green Metallic é um verde escuro intenso com alto brilho e um toque levemente azulado. E aqui de novo você vai conseguir ver vários exemplos da tinta em ambientes iluminados, mais escuros, em carros novos e antigos. Isso é sempre importante a gente fazer esse estudo. Agora, no interior, no estudo, eu recomendo o interior caramelo, porque o exterior é bem escuro. Então, o caramelo clareia e dá leveza. Mas se você quer um visual mais sóbrio, tons mais escuros de marrom, ficam bons também. Igual no caso que eu mencionei com a Irish Green. Sobre as especificações dessa cor, essa cor pode ser localizada por dois códigos, o Z6H e o J6. A Jet Green Metallic, como o próprio nome diz, é uma cor metálica e ela tem a característica de ser bem discreta no escuro, mas se destacar bastante na luz, e tem sido uma opção muito comum nos Porsches mais novos. Quais são os prós da escolha dessa cor? Por ser mais moderna e brilhante, ela dá uma reavivada e um toque contemporâneo ao 356. Apesar de mais atual, o tom de verde é próximo dos outros mais tradicionais e por isso preserva algo de clássico do carro. E ela combina bem também com carros mais antigos. E os contras? Bem, no sol ela pode puxar mais para o azulado, e essa não era a intenção inicial do cliente, que tinha uma predileção pelos tons de verde mais quente. E é uma cor que não tem uma relação direta com o modelo 356 em específico, ela é uma escolha mais atual. Então, posicionando isso para você de uma forma bem clara, essa cor reaviva o 356, ela mantém o verde como linguagem de roadster, mas entrega um acabamento mais contemporâneo. Essa é para quem quer que o carro seja clássico, mas com um toque de carro moderno. Agora, saindo do Ocelot Blues e indo para o conceito chiaro escuro, a gente entra nas opções de prata. A terceira cor do estudo é a Dolomite Silver. A Dolomite Silver é um prata moderno, bem claro e levemente azulado. E aqui é possível ver a aplicação dessa cor em ambientes internos e externos, sob a luz e também sob a sombra. E sobre as combinações de interior, no estudo dá para destacar por contraste a recomendação é o interior em tons escuros, como o café, o tabaco, o bordô, para poder dar mais vivacidade para o carro. De todas as opções que apresentamos ao cliente, a Dolomite é o tom mais neutro e por isso ele combina bem com qualquer interior. Agora as especificações. A cor é conhecida por três códigos, Z92, M7P e F0. E ela é uma variação do tradicional prata dos carros alemães de corrida, que hoje está presente na Fórmula 1, nas equipes Mercedes e na Audi. Prós. Ela tem uma relação histórica com a Porsche por vir das pistas. É uma cor prática e funcional e permite interiores mais ousados e diferenciados. Os contras é que o prata é comum no dia a dia e o carro pode se misturar com os demais. Ela tende a fazer o carro parecer mais original do que customizado. Aplicando isso de um jeito simples, prata faz o carro parecer limpo, elegante, sofisticado. E o grande trunfo é que, como a carroceria fica neutra, você consegue usar mais no interior sem virar aquele carnaval. E a quarta opção, a Fiat Silver Grey Metallic. E agora a gente tem essa opção que é a mais diferente do estudo. É um tom de prata, mas com um leve puxado para o verde claro. Combinações de interior, como ela é prata, combina com qualquer interior. E como tem um pigmento verde, ela permite uma combinação que pouca gente pensa, o interior verde. Também funciona com bordô e marrom escuro. Nas especificações, essa cor pode ser localizada exclusivamente pelo código 7FF. E ela é uma reinterpretação da cor do primeiro Porsche 356 fabricado, a Fiat Silver Grey, que naquela época era sólida e não metálica como essa daqui. Prós. Alta relação histórica com corridas e principalmente com o primeiro Porsche 356. Ela é uma cor prática com um toque diferenciado, um leve pigmento verde e permite um interior mais ousado. Contras. O prata é muito comum no dia a dia e por ser considerada rara no catálogo da Porsche, retoques tendem a ser um pouco mais custosos. Então por que essa cor é especial pensando como cliente final? Porque você ganha duas coisas ao mesmo tempo, a praticidade e a elegância do prata
e um diferencial sutil por causa do pigmento verde. Agora vamos para as recomendações e análises finais do estudo. A minha recomendação número 1 é a Fish Silver Green. Ela está dentro do conceito chiaro-escuro, mas ao mesmo tempo ela flerta com o conceito Ocelot Blues por conta do pigmento verde que tem na carroceria. Ela tem também uma alta relação histórica com os postes de corrida e também com o primeiro 356 fabricado. É uma cor muito exclusiva, poucos postes receberam essa pintura, mas ao mesmo tempo ela consegue ser discreta por ser predominantemente prata. A recomendação de cor para o interior seria o verde, que faz alusão direta ao pigmento verde claro da carroceria, mais discreto. Entretanto, outras combinações também ficam muito boas, como o bordeaux e o café. É o que eu chamo de elegante e ousado. A segunda recomendação é a Jet Green Metallic. Dentro do conceito Ocelot Blues, o verde é a cor mais clássica quando se pensa em Roadster. Ela tem uma alta relação histórica com conversíveis antigos, mas por ser uma cor dos postes atuais, traz brilho e um toque diferenciado que chama a atenção por onde passa. A recomendação de cor para o interior é o caramelo, porque como é uma cor escura, o interior um pouco mais claro traz leveza para o visual, mas tons mais escuros também ficam bons. E, por fim, a terceira e última recomendação é a Irish Green. Ela ficou em terceiro lugar porque, se a prioridade for tradição única e exclusivamente, dentro do conceito Ocelot Blues, pensando em uma cor mais tradicional, a opção seria essa daqui. Ela é uma cor bastante popular entre os postes ao longo da história e com a mesma ligação com os roadsters antigos. A recomendação de interior se repete com a Jet Green Metallic. Tons de caramelo são os mais recomendados para trazer um interior mais leve, apesar de que tons mais escuros também ficam bons, mas dão um ar mais sóbrio e discreto para o carro. E essa foi a apresentação da etapa de seleção de cores da consultoria para o projeto de customização do Chamonix 356 do Aécio. Agora, antes de finalizar, eu quero deixar um checklist rápido para você salvar, porque isso pode te poupar tempo e dinheiro no seu projeto. Se você está escolhendo a cor para o seu projeto, salva esse checklist. Primeiro, qual é a intenção do projeto? Clássico, moderno, exclusivo, discreto? Segundo, a cor funciona na luz externa e na sombra. Em ambas as exposições, ela passa a sensação que você quer passar? Terceiro, qual tipo de cor você quer? Uma sólida, metálica, perolizada? Quarto, qual interior fecha o conjunto? Preto, caramelo, cinza, azul, marrom escuro? Por aí vai. Quinto, você quer que o carro pareça original ou que ele pareça customizado? E sexto, você está ok com o custo e complexidade de retoque caso a cor seja rara? Quando você decide por método, você reduz o arrependimento e aumenta muito as chances de o carro ficar com uma identidade. E agora, se você quer que eu te ajude a definir a combinação de cores e a identidade do seu projeto de customização, com o mesmo processo que eu utilizei aqui para o Aécio, eu ofereço a consultoria de projetos de customização. Você pode agendar uma reunião para eu entender o seu caso, o seu objetivo e explicar como funciona a consultoria, o formato e os valores. O link ou o contato para solicitação de consultoria está na descrição desse vídeo. E agora comenta aqui embaixo, qual combinação de cor e carroceria do interior você acha que o Aécio escolheu? Futuramente eu vou fazer mais um episódio mostrando os desenhos do carro e como ele ficou depois de pronto. Então é isso, galera. Um forte abraço e até mais.